Glória a Deus. Está abençoado aí? Está alegre com Jesus? Deixa eu atualizar meu negócio aqui. Semana passada, quem lembra o que nós falamos aqui? Vou falar o que foi, né? Que eu não estou vendo vocês mesmo, porque essa luz aqui na minha cara não deixa. A oração. Tá vendo? Só dar uma dica, né? A oração que funciona. Deixa eu ajeitar aqui que o negócio deu. Então hoje nós queremos falar sobre algumas responsabilidades de um cristão saudável. Olha só, a vida na fé, a vida com Jesus é uma vida de bênção, certo? Mas ela é uma vida também de responsabilidades. E muitas vezes a gente não gosta, né? Eu mesmo não gosto muito de falar sobre as responsabilidades, sobre algumas coisas assim. Mas nós precisamos ouvir e nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Precisamos entender quais são as nossas responsabilidades como cristãos. Amém? Você já é abençoado, você tem uma nova identidade, certo? E a sua identidade, ela veio do céu. Eu sei que o mundo tenta ensinar para as pessoas aí que você pode ter a identidade que você quiser, né? Mas isso é mentira do diabo. A verdade da palavra é que você tem uma identidade, mas essa identidade foi dada pelo seu Pai. E quando você reconhece isso, é a única forma de você ser feliz. Certo? Porque está dentro do seu DNA, está dentro da sua essência. Não é assim, Gibeon? Você concorda comigo? Né? Certo? A única forma de uma pessoa ser feliz nesse mundo é quando você entende e vive a identidade de Deus dentro de você. Tem um bicho ali em cima. Você, Rafael, mata aí, Rafael. O bicho está lá em cima no telhado, né? Deixa ele para lá. Amém? Então, responsabilidade de um cristão saudável. Então, olha só, eu entendo que nós precisamos ficar bem cercados em todas as áreas das nossas vidas. Certo? Precisamos ficar bem cercados assim, bem protegidos, né? E tem muitas áreas da nossa vida que são bem práticas, certo? Outras áreas são bem espirituais, né? Nós somos espirituais, né? Mas tem questões que são mais práticas. Então hoje eu quero entrar nessas questões mais práticas, certo? Porque nós podemos e devemos ter os dois, o espiritual e o prático. Amém? Formas práticas de viver o espiritual. Formas práticas de servir a Deus. Então a principal coisa que nós devemos perseguir, nós já falamos aqui constantemente, é o nosso crescimento espiritual. Certo? E essa é a prioridade, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais detalhadamente. Mas então, pastor, dessas responsabilidades de um cristão saudável, qual a minha primeira responsabilidade? Roxinho, né? Hoje está tudo coloridinho, né? Primeiro, trabalhe. Certo? Trabalhe. Isso aqui, assim, não foi eu que inventei essas responsabilidades. Eu aprendi com o nosso pastor Alan Taylor, né? Quem conhece o pastor Alan Taylor? Inclusive, nós vamos ter agora nesse mês um outro seminário, é um seminário online, você pode assistir da sua casa, né? Então depois vamos colocar essa semana lá vamos mandar no WhatsApp e vamos colocar também no aplicativo da igreja, certo? Para você fazer a sua inscrição ali, depois você pode acessar da sua própria casa, né? É uma bênção, certo? Assim, às vezes a gente estranha um pouco a tradução ali, o jeito, né? Que é a tradução simultânea ali, mas não nos prendamos nesse aspecto, vamos nos prender no que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração, certo? E assim, tem sido bênção,
E é assim um apoio muito grande que nós temos recebido diretamente ali do centro de oração em Tulsa, nos Estados Unidos, né, em Oklahoma. Pastor Alan, tem sido uma benção. Essa semana alguns irmãos participaram de uma reunião com ele, não foi? É. Bênção demais, ou seja, ele está nos servindo lá de longe, sem cobrar nem um centavo, nem um dólar, né? Simplesmente porque ele tem um chamado, simplesmente porque ele tem um amor para nos servir. Amém? E nós estamos aqui também para servir. Então, olha só, a primeira coisa da responsabilidade, a primeira responsabilidade que um cristão saudável precisa ter é essa: trabalhar. Trabalhe, certo? Todos precisamos trabalhar. Eu falei para vocês que eu trabalhei já na vida, né? Falei, Jordana, para você? Certo? Mas assim, todos precisamos trabalhar, certo? Eu aposentei do banco, né? Mas eu estou aqui hoje trabalhando, servindo vocês. Amém? Esse é o meu trabalho. Assim, eu não preciso receber o salário da igreja, que eu tenho meu salário da aposentadoria lá, né? Mas ninguém, segundo a Bíblia, tem autorização de ficar sem fazer nada, certo? O seu sustento, ele precisa vir de Deus, por intermédio do seu trabalho. Amém? Certo? Então assim, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, quem escreveu aos Tessalonicenses é uma igreja que ficava lá na cidade de Tessalônica. Hoje acho que chama Salônica, só lá na Grécia, certo? Na Macedônia, numa parte mais norte ali da Grécia, né? Então, olha só o que Paulo falou para aqueles irmãos, né? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Então, olha só, a primeira coisa que ele fala aqui é o seguinte, ó. Você precisa manifestar o seu amor pelos irmãos, certo? Olha só, no tocante ao amor, eu não preciso vos escrever, que vocês estão instruídos que deveis amar uns aos outros. Então ele está dizendo a primeira coisa é o seguinte: ó, vocês sabem que precisam amar uns aos outros, certo? Eu vou aqui ser o Paulo, certo? E você é o Tessalônico, né? Da igreja de Tessalonicenses. Então você sabe, Max, que você precisa amar uns aos outros? Você sabe que você precisa amar o Mateus? Né? Fácil, né? Mateus, sabe que você precisa amar o Berg? Berg, você sabe que você precisa amar o Mateus, né? Estou falando isso aqui porque eles, né, deram uma trombada no futebol ali, quase quebrou o pé dos dois ali, né? Do Mateus quase quebrou, né? O pé de aço ali não quebra, né? Mas assim, deveis amar uns aos outros. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ó, vocês precisam amar uns aos outros, e vocês já sabem disso. Isso é o que ele falou. Aí no versículo 10 ele continua: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Fala assim, vocês sabem que precisa amar e vocês estão amando. Eu percebo aqui em vocês essas atitudes de amor, né? Mas ele continua, né? Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Certo? Então Paulo está dizendo, ó, só que vocês precisam progredir um pouco mais. E diligenciardes, ou seja, se esforçar por viver tranquilamente. Aí ele continua, né? Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Ou seja, você precisa cuidar das coisas que Deus colocou diante de você, né? E trabalhar com as suas próprias mãos. Ou seja, parece que aqui ele chegou no ponto que ele queria falar, né? Que aqueles irmãos eram amorosos, eram a bênção, ajudavam muito a igreja de Macedônia, né? Os irmãos de Macedônia, né? E só que parece que alguns ali de Tessalônica eram falhos em um ponto, no trabalho, certo? Aparentemente aqui parece que algumas pessoas ali aproveitavam do amor da igreja e não queriam trabalhar. E sobrecarregava os demais irmãos, que aí ele ficava cheio de necessidade e precisava ser ajudado, certo? Eu sei que a Bíblia orienta que nós precisamos ajudar
realmente os nossos irmãos. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó, só que alguém que pode trabalhar e não trabalha, certo? Daqui a pouco nós vamos ver aqui o que ele fala em 2 Tessalonicenses, né? Quem não trabalha também não coma. Está dizendo o seguinte, ó, não é para você ajudar aquele que não quer trabalhar. Se ele não trabalha, ele também não coma. É duro, né? Mas é verdade, né? Porque a ideia da Bíblia aqui, que a Bíblia sempre fala em Atos, e Paulo também está dizendo aqui, instruindo, é assim, nós temos que ajudar as pessoas que estão passando por necessidades. Coisas momentâneas que surgem, o órfão e a viúva. Pessoas que não têm como se sustentar por si mesmo, certo? E aqui nessa igreja, alguns estavam deixando de trabalhar porque as pessoas tinham amor por elas, certo? Eu já fui, antes de ser pastor, né? Eu já fui tesoureiro de igreja, já fui diácono, já fui presbítero, já fui presidente da junta diaconal, já vou falar disso, né? Já fui baterista de igreja, já fui professor de criança, professor de jovem, professor de adolescente, professor de adulto, professor de casais. Sim. Líder de ministérios de louvor, sabia disso? Já fui líder de ministério de louvor, João, não é? Sim, eu não cantava nada, eu só separava as brigas, né? Então, assim, eu estou falando isso aqui por quê? Porque teve um período, né, que eu andava com uma penca de chave aqui, eu era o presidente da junta diaconal. Então, assim, a gente fazia doação de cestas, né? E aí a Eliane, minha mãe, ia lá, entendeu? Nós começamos a distribuir mais cestas básicas ali, falamos, vai lá na casa das pessoas, né? Vamos ver a realidade, né? E acho que a Eliane e minha mãe, uma vez, foi na casa de uma pessoa lá, e a mulher toda sem gracinha, assim, né? Queria pedir para vocês um negócio, né? Não... É muito bom, é muito importante o que vocês estão fazendo, mas tem que ser honesto com vocês, né? Quando vocês entregam a cesta aqui, o meu marido não quer trabalhar. Ele deita no sofá, bota o pé para cima, começa a beber as pingas dele e fala assim, ó, eu não preciso trabalhar porque os crentes me sustentam. Os crentes me sustentam, né? Entendeu? Aí a gente entende o que Paulo está falando, entendeu? O que ele está falando? Todos precisam trabalhar. Amém? Então, olha só, a primeira responsabilidade de um cristão saudável é que ele trabalha. As mulheres precisam trabalhar também? Também, né? Nem que seja em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, que para mim é mais trabalho, né? Eu agora, depois que eu aposentei, sabe aquela história de, né? Jaque, você muda o nome, né? De Eduardo para Jaque, né? Jaque, você não faz nada mesmo, né? Vem cá lavar isso aqui, lava a louça, né? Toda hora grita a gente para fazer um trem, fazer outro, né? Eu descobri que mulher trabalha dentro de casa, né? E assim, ninguém pode ficar à toa. É isso que Paulo está falando, sabe? Eu já vi também muitas pessoas que usam o argumento de que, Deus me mandou orar, né? E aí ele larga o emprego, ele larga tudo que está fazendo, até que aqui, né? A dificuldade nossa aqui é outra, a dificuldade maior é fazer a gente orar, né? Eu já vi lugar que as pessoas, não, eu vou orar, aí larga tudo, ia lá, mudava para a igreja, certo? E ficava lá, né? Não, eu vou orar, Deus me mandou, Deus vai suprir, né? E aí o cara não ganhava nada, ficava lá naquela pitimba, sabe? Naquela dificuldade, e a igreja toda hora ficava com dó, algum tinha que ir lá, sabe? A gente percebia claramente que não era nenhum chamado de Deus, né? Porque quando Deus te manda, só Deus ele pode passar por cima desse mandamento aqui de trabalhar, né? E quando ele manda, fica tranquilo que o bicho está lá para cima, lá não sei para onde, né? Certo? Olha só. Olha para mim aqui, né? Preocupa não com o bicho, né? Quando Deus, só Deus, ele pode sim falar para você assim, eu quero que você deixe tudo e vá me servir. Quero que você deixe tudo e não vai trabalhar, que eu vou te sustentar. Deus fez isso com o pastor Dave Robertson, certo?
Mas é um chamado assim muito específico. É uma palavra muito clara. Amém? Não vou entrar muito a fundo aqui, que aqui na igreja nós não temos muito isso, né? Então assim, qual que é a primeira responsabilidade de um cristão saudável? Trabalhar. Amém? Somente você, Max, Berg, quer casar? Não trabalha não, para vocês verem. Vamos ler outro aqui rapidamente, né? 2 Tessalonicenses 3:8, ou seja, a outra carta que Paulo escreveu, né? As mesmas pessoas. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Você também na segunda carta dele aos Tessalonicenses estava falando do mesmo assunto. Versículo 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Ou seja, ele falando o seguinte, ó, eu estou aqui servindo vocês, pregando a palavra, viajando até aqui, entendeu? Mudei para essa cidade aqui e eu não parei de trabalhar. Eu não estou sendo peso para nenhum de vocês. Esse que Paulo estava dizendo, certo? Para quê? Para que vocês olhem para mim e me imitem, certo? Falou, não que eu não tenha direito. Falei, eu tenho direito, né? A Bíblia diz que não se amordaça o boi enquanto debulha. Ou seja, o boi ele pode comer daquilo que daquela safra que ele está participando, certo? Está dizendo o seguinte, ó, que Deus está preocupado com o boi? Não, ele está preocupado com os filhos, está preocupado com os servos de Deus que vivem do ministério, certo? Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte, que eu tenho esse direito, mas eu não uso desse direito. O versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele está dizendo aquilo que ele falou lá em 1 Tessalonicenses. Eu contava aí com vocês, eu falei o seguinte, ó, quem não quer trabalhar, também não coma. Certo? Ele está dizendo assim, ó, o cara é preguiçoso, ele não quer fazer nada, certo? E ele tem condição de fazer alguma coisa, né? Então, ou seja, não é para você ajudar ele. Na prática ele está dizendo isso. Concorda com isso? Jordana, né? É para você aprender, Jordana. Você e a Janeide, né, que cuida muito da assistência social, né? Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu determino e exorto. Mas ele fala no Senhor Jesus Cristo, ou seja, mas no amor, né? Que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão, certo? Então, o trabalho, ele é uma bênção. O seu trabalho, o Gutierrez falou muito bem aqui, sabe? Sobre a sabedoria que vem de Deus. Certo? Muitas vezes nós ofertamos e queremos que aquele dinheiro multiplique, né? Ele vai multiplicar, mas principalmente Deus vai trazer uma sabedoria para cada um de nós, para que por meio do nosso trabalho a multiplicação venha. Certo? E se você ganhava 1.000, você vai ganhar 2.000, vai ganhar 4.000, vai ganhar 8.000, vai ganhar 30.000. Eu sei que os irmãos não falaram amém do 30.000, porque os irmãos já ganham mais do que isso, né? Amém, glória a Deus. Vamos para a próxima coisa aqui, né? Que eu demorei muito no primeiro. Segunda coisa, que na realidade é a prioridade, né? Eu falei do trabalho aqui porque, entendeu? Para ninguém ter desculpa, né? Então, segunda coisa que é a prioridade, crescimento espiritual. Todos nós temos a responsabilidade de trabalhar o nosso crescimento espiritual, certo? Que assim, não precisamos nem repetir, né? Mas é leitura e meditação da palavra, adoração pessoal, oração em línguas e jejum. Essas práticas é a principal responsabilidade do cristão, certo? Leitura e meditação na palavra, oração em línguas, adoração pessoal e jejum. Todos os dias nós precisamos ir para isso aqui, ó. Todos os dias nós precisamos ler a Bíblia e meditar na palavra.
Todos os dias nós precisamos ter um tempo para orar em línguas. Todos os dias nós precisamos ter um tempo para adorar o Senhor. Certo? O jejum não precisa ser todo dia, né? O jejum ele serve para mortificar a carne, para que o espírito, certo, fique mais aceso, fique mais sensível à voz de Deus. Amém? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Pedro 2,2 fala assim, ó, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Você olha só o exemplo que Pedro está colocando, né? Eu lembro quando Mateus era pequenininho, recém-nascido, né? Quando ele queria mamar, e a mãe não queria dar mamar para ele, certo? Aí a mãe ali, né? A mãe correu do bicho. E a mãe não queria dar mamar para ele. Tô cansado, tô de noite, de madrugada, né? Rapaz, você pensa o que é desejar ardentemente? Era o Mateus, né? Depois a Gabi, né? Com certeza o Benjamin também, né? Quando ele quer mamar, quando ele quer o leitinho dele, né? Rapaz, ninguém segura, mas chora, chora. Ele deseja ardentemente o genuíno leite. E aqui Paulo está falando como as crianças, né? Insistem, buscam, certo? Ardentemente, com muito esforço, com muita insistência, né? Nós devemos buscar o leite espiritual, ou seja, é o nosso alimento espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Certo? Então assim, esse leite espiritual, ele é aquelas 4 práticas ali: leitura e meditação na palavra, oração em línguas, adoração pessoal e o jejum. Certo? Já falei isso aqui quantas vezes será, hein? Mas, olha só, aí Pedro, a mesma coisa que Paulo fez em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Agora Pedro fez em 1 Pedro, depois ele fez na 2ª carta também, ó. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, olha só, todo crente tem a sua primeira função na vida, trabalhar o seu crescimento espiritual, certo? Olha só, você não pode viver toda a sua vida dependendo dos outros. Você não pode viver toda a sua vida dependendo do crescimento dos outros, certo? Como uma árvore. Nós falamos muito de árvore, né? Você imagina aí uma árvore, por exemplo. Suponha que eu seja aqui um pé de laranja. Outro mais para um pé hoje estou parecendo um pé de limão, né? Imagina assim, um pé de laranja, certo? Aí eu estou aqui hoje frutificando. Amém? Frutificando o ensino, frutificando uma palavra. E você está chegando nessa árvore e pegando a laranja. Não é assim? Você está pegando esse fruto, certo? Só que além de pegar o fruto, além de você se alimentar do fruto que é produzido por cada um dos irmãos, às vezes nós nos alimentamos do fruto de Gibeon. Às vezes você chega ali, por exemplo, os irmãos da recepção te dão um abraço, pega na sua mão, dá um sorriso, entendeu? Ela está manifestando o fruto do Espírito e você está colhendo aquele fruto, certo? Mas você precisa construir raízes e construir a árvore, o caule, os galhos, e você também precisa frutificar, certo? Você não pode ficar somente colhendo o fruto de outras pessoas. Você tem que construir a sua própria casa espiritual. Você é o único responsável para manter o azeite na lâmpada.
Certo? Lá em Mateus 25, trouxe até aqui o texto, né? Mateus 25, de 6 a 13, ali Mateus ele fala ali sobre a parábola das 10 virgens, certo? E fala assim, ó, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Essas lâmpadas eram como se fosse uma lamparina, certo? Então eu colocava ali o azeite na lâmpada e aquele azeite é que pegava fogo, o fogo ficava ali aceso, né? E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, ou seja, as tolas, as despreparadas, né? Disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se esgotando, estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Hoje está parecendo um zoológico aqui, não está? Comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é basicamente sobre cada um trabalhar o seu crescimento espiritual, o seu relacionamento com o Senhor, a sua própria salvação. Certo? Porque vai chegar o dia, e esse dia chega para todos nós, né? Onde você não vai ter o pastor para resolver o seu problema. Certo? Onde você não vai ter tempo de ligar para alguém. Entendeu? Onde vai ser você mesmo que vai ter que acessar diretamente o trono do Pai e resolver aquela situação. Existe situação que uma mão na cabeça resolve, certo? Inclusive daqui a uns dias nós vamos começar mais aqui a chamar os irmãos na frente aqui, porque eu creio realmente, né? O pastor José me deu um corretivo semana passada, né? Falou, pastor, você tem que chamar as pessoas para frente, né? Falou, receba a exortação, né? Mas tem coisa que mão na cabeça não resolve, tem coisa que resolve é maturidade. Amém? Então, o crescimento espiritual, ele traz essa maturidade. E é uma responsabilidade de cada um de nós construir a nossa própria casa, certo? Manter o azeite na lâmpada, ter azeite de reserva, né? Amém? Vamos lá. 3. Terceira responsabilidade nossa, né, de todo cristão saudável, servir, certo? Servir. Precisamos encontrar algo para servir toda semana, não apenas esporadicamente. Só que um detalhe, ó, o nosso serviço, ele nunca pode substituir o nosso tempo com Deus. Certo? O nosso serviço, ele nunca pode substituir o nosso crescimento espiritual. Então eu não vou... Essa semana eu não vou orar em línguas, eu não vou meditar na palavra, porque eu vou fazer outra coisa aqui para a igreja, né? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho responsabilidade de crescer espiritualmente, eu tenho responsabilidade de servir. Servir a igreja, servir as pessoas. Amém? E um detalhe, servir é algo voluntário e sem remuneração. Certo? Eu já vi pessoas que serviam na igreja, pregavam, entendeu? E não recebia nada, era servo, estava servindo, estava fazendo tudo, né? Aí depois de muitos anos lá, brigou com alguém, aí entrou na justiça para receber tudo que ele tinha, né? Vocês já ouviram falar disso, né? Ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu nunca te servi, sempre foi um negócio, certo? Você imagina quando chegar diante do Pai, né? Falar, Senhor, eu fiz isso. Fala, não, você nunca fez nada para mim, não lembro. Não é? Então, assim, o nosso servir ao Senhor, ele precisa partir de um coração amoroso, certo? O amor. E esse amor, ele não exige reconhecimento. Esse amor, ele não exige receber algo em troca. Ele não exige um pagamento.
nem que esse pagamento seja um obrigado. Mesmo que você sirva e a pessoa não diz nem obrigado, você, glória a Deus, estou servindo ao Senhor. Estou servindo ao Senhor. Amém? Mateus 20 fala assim, ó, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Jesus deu exemplo, né? Falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir, né? E ele deu a vida dele em resgate de muitos, em resgate da minha vida, né? Então nós servimos enquanto estamos trabalhando o desenvolvimento do nosso chamado. Pastor, mas eu não sei ainda qual é o meu chamado, como é que eu vou servir, né? Não. Muitas vezes o nosso verdadeiro chamado, ele só chega lá na frente, certo? Mas enquanto isso, nós vamos servindo, nós vamos avançando. Eu contei para vocês agora mesmo, né? Que eu fui tesoureiro da igreja, eu fui diácono, entendeu? Fui servindo em várias áreas na igreja, de acordo com o momento, de acordo com as oportunidades. Tudo fazia parte da construção, certo? De um preparo de Deus, né? Para que eu pudesse hoje ser um pastor de uma igreja. Amém? Então, assim, o servir, ele faz parte, ele é um trabalhar o nosso desenvolvimento para o nosso chamado. O nosso chamado não é somente o resultado final, mas é todo o processo. Então, busque o seu amadurecimento espiritual e sirva enquanto isso. Amém? Porque tem muitas pessoas que falam, não, meu chamado é ser um pregador, né? Lá no nosso treinamento de líderes e pastores ali com o Alan Taylor, ele fala muito isso, né? Eu tenho um chamado para ser um pregador. E aí, pastor, estou aqui à disposição do senhor, né? Aí ele pega uma vassoura e tá assim, então vai varrer ali para nós, por favor, né? Aí os caras não querem varrer, né? Não, mas o meu chamado é ser um pregador. Fala, mas até você começar a pregar, entendeu? Você precisa aprender que não tem diferença entre varrer a igreja e pregar. O coração é o mesmo, servir. Amém? Sirva a sua igreja, sirva as pessoas, mas mais uma vez, nunca substitua seu tempo com o Senhor pelo servir. São coisas distintas. O servir é a consequência de quem estamos nos tornando. Não sirvo para me tornar, eu sirvo porque sei quem eu sou. O amor é a motivação. Então, rapidamente, vamos dizer aqui umas coisas bem práticas, né? Sirva com responsabilidade. Onde posso servir, como servir, né? Primeiro, sirva com responsabilidade. Faça o que prometeu que ia fazer. Certo? Falou, pastor, eu vou servir a igreja ali nas mídias, né? Então eu vou, pode deixar comigo, pastor, que eu vou cuidar daquela câmera, certo? Aquela câmera da esquerda, né? Amém, né? Glória a Deus. Aí chega domingo que vem, cadê o irmão que ia cuidar da câmera? Não veio, né? Ué, irmão, você não veio, você não falou nada, né? Entendeu? Então, assim, se você vai servir, sirva com responsabilidade. Se você falou que vai fazer, faça. Amém? E faça bem feito. E não faça somente do seu jeito, faça do jeito que agrada quem está sendo servido, e não você. Então, por exemplo, falando das mídias, né? Então, olha só, pastor, onde eu posso servir e como servir? Primeiro, quer servir a igreja? Um exemplo, as mídias, por exemplo. Você pode servir na fotografia, pode pegar a câmera e sair fotografando aí as pessoas, né? Você pode servir na filmagem, você pode servir no projetor de multimídia, você pode servir edição de vídeos, você pode servir no som, né? Cadê o Gutierrez? Está ali no cantinho, né? O Gutierrez, ele fica batendo escanteio ali, vem aqui, dá uma cabeceada, né? Entendeu? Porque ele vai lá cuidar do som, aí depois ele sai correndo para tocar a guitarra, depois eu vim correndo aqui e fala da oferta, depois corre lá de novo para o som,
né? Muitas vezes depois, durante a semana, alguma coisa tem que colocar ali no YouTube, para você editar, né? Ele está lá editando na casa dele, né? Então assim, ele já me falou algumas vezes, né? Pastor, eu preciso de alguém para ajudar no som, né? Falei, vamos orar, meu irmão, que Deus vai mandar alguém, né? Entendeu? Porque assim, eu não vou determinar, falar, você vai cuidar do som agora, né? Porque se Deus não chamar e não falar no seu coração, né? Quem sou eu para determinar alguma coisa? Amém? Então hoje eu estou ensinando aqui, certo? Eu quero que cada um tenha realmente esse coração de se dispor a servir o Senhor, né? De acordo com o seu talento, né? Obviamente, né? Eu não posso vir aqui servir, falar, Mateus, eu vou querer cantar agora, né? Sim, não vou nem cantar para vocês não perceberem o tamanho do problema, né? Mas assim, não dá para mim cantar, né? Não é isso que eu vou servir, né? Só nas mídias, né? Tem redes sociais, tem o aplicativo da igreja, tem o site da igreja, tem os comentários ali no chat, ou seja, tanta coisa para fazer, né? Entendeu? Às vezes tem algumas pessoas, poderia ser você, por exemplo, que tem ali o Instagram, entendeu? E você poderia multiplicar ali os canais da igreja, né? Tem várias coisas, né? Na recepção, né? Recepcionando com amor cada pessoa que chega. Chegando antes do culto, começar para ajudar no que for necessário, né? Às vezes chega antes e fala assim, por exemplo, chegamos hoje aqui, as cadeiras estavam tudo ali montoadas, né? Aí juntou ali uns 2 ou 3 ali, já coloca as cadeiras tudo, entendeu? Né? Às vezes você chega mais cedo, fala, não, vou ver o que precisa lá, entendeu? O que precisar, você já coloca a mão aqui, vai fazendo, né? Servir, cuidando das crianças, entendeu? Não precisa de alguém para cuidar das crianças, né? Pelo menos umas 2, 3 pessoas, né? Ou mais, né? A gente fazer uma escala, né? Porque as mães que têm filho pequeno, né? Não é fácil, né? Você ficar cuidando dos bichinhos ali, os bichinhos querem correr, e ele quer ir para lá, ele quer para cá, ele quer mexer naquilo, tudo é novidade para ele, né? Ver esses ambientes coloridos assim, com luz para todo lado, né? Ou seja, eu imagino se eu fosse criança, né? Eu ia ficar doidinho, querendo pegar em tudo, né? Bateria, né? Nossa, os bichinhos ficam doidos para tocar essa bateria. Não é assim? Então, assim, precisamos realmente, você precisa orar, buscar em Deus, né? Se Deus estiver tocando no seu coração, você fala assim, não, eu vou ajudar a cuidar das crianças. Mas não é só distrair as crianças, é trazer algo de Deus para aquelas crianças, certo? Eu acho que as crianças não precisam ser distraídas na igreja. Para mim, o ministério mais importante dentro da igreja é o ministério com crianças. Porque você tem a oportunidade de formar alguém desde pequenininho, entendeu? Certo? Eu já ouvi alguém falar assim, que é o crente completo, né? Quando a pessoa converte depois de adulto, né? Ele só é meio crente, né? Porque metade da vida dele já viveu sem, entendeu? Agora a criancinha não, você já cria ele todinho nos caminhos do Senhor, né? É um crente completo. Pode servir na cenografia. O que é cenografia, né? Olhar aqui, né? Você olha, ó, pastor, será que está aparecendo o vídeo, está certinho? Será que a imagem de trás está legal, né? Será que as pessoas estão olhando aí, está tudo organizadinho, entendeu, né? Estou vendo aqui, por exemplo, está cheio de fio bagunçado, né? Alguém podia estar, entendeu? Se dispor, né? E falar assim, não, pastor, eu vou arrumar os fios, vou organizar direitinho, né? Você tem muita coisa para a gente servir, né? Decoração do ambiente, na ceia, entendeu? Colocar ali nos copinhos, né? No discipulado, nas reuniões de casais, com jovens. Tem também servir as pessoas. Toda vez que você vê uma necessidade a ser suprida, que você pode supri-la, pode ser uma oportunidade para você servir, certo? Você só não pode substituir o seu tempo de crescimento espiritual pelo tempo de servir. Você precisa fazer os dois. Amém? Quarta coisa, conecte-se com sua igreja local. Ou seja, conecte-se com a sua igreja. Atos 2,46, ele fala assim, ó, todos os dias. Que dia que era? Segunda-feira, né? Domingo. Era domingo, Berg, né? O Berg está lá nas estrelas, né? Está escrito ali, ó, todos os dias, né?
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, ou seja, aqui está falando da igreja primitiva. Atos 2 é o momento que o Espírito Santo desceu. Jesus falou assim, ó, fica aguardando a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu, a igreja começou. E quando a igreja começou, era assim que funcionava. Eles reuniam-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, olha só, conecte-se com a sua igreja. A igreja não é só o lugar, a igreja são as pessoas. Toda semana. Sim, chega na hora, não vá embora antes do final, ouça o seu pastor, tenha pessoas com quem compartilhar suas vitórias e desafios, ou seja, busque, encontre algum discipulador para estar junto com você. Eu estava falando com o Gutierrez agora há pouco, né? Segunda-feira passada nós tivemos uma reunião com o pastor Alan Taylor. Ele está lá em Tulsa, em Oklahoma, mas ele tem uma reunião por mês com as pessoas que fazem o treinamento ali de líderes e pastores, certo? Então, segunda-feira passada nós tivemos. Amanhã eu tenho outra reunião, porque aí eu já tenho uma equipe aqui na igreja fazendo esse curso, esse treinamento também, certo? Aí ele vai ter uma outra reunião agora com os que já têm uma equipe, certo? E eu tenho uma reunião também de 15 em 15 dias com o meu pastor Suzano, que é meu discipulador, né? Então, assim, não quer dizer que eu sou alguma coisa, né? Mas aqui eu sou o pastor da igreja, né? Então, se o pastor da igreja, ele precisa ter um discipulador, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser instruído, né? Eu acredito que todos nós precisamos também. Amém? Né? Então, todos nós precisamos ser discipulados, né? Eu sei que às vezes tem muita experiência distorcida aí, né? Que discipulado, aquele cara mandando na gente, querendo definir como é que é a nossa vida, né? Mas não é isso. O discipulado, na realidade, ele é alguém que está ajudando você a crescer, certo? Então nós precisamos enxergar a nossa igreja como uma família, como a nossa família, e não ficar apenas esperando receber algo das pessoas, mas participar efetivamente do dia a dia da igreja, certo? Então, conecte-se com a sua igreja local. Em Hebreus fala assim, ó, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, seja fiel em ir à igreja toda semana, seja fiel nas contribuições, seja bênção, seja um ajudador, busque desenvolver o seu chamado e ministério. Busque aprender mais das coisas de Deus. A sua principal fonte é o Senhor, é o Espírito Santo, certo? Mas a sua igreja local é muito importante para o seu crescimento em amor. Concorda com isso? Olha só, isso aqui é uma correção para muita gente, né? Eu sei que hoje em dia, principalmente depois dessa pandemia que teve aí, né? Muita gente desconectou da igreja local, né? Eu sei que tem muitas pessoas que tem muito tempo que não vai mais numa igreja, né? E isso não é bom, certo? Às vezes a gente tem o nosso tempo com Deus, importantíssimo. A gente está crescendo em Deus ali, né? Mas está faltando uma parte, entendeu? Porque a Bíblia fala em vários locais, então se ela fala em vários lugares, é porque é importante, né? Então nós precisamos sim reunir-nos como igreja. Amém? É como aquela fogueira, né? Como aquela churrasqueira, né? Você coloca ali o carvão, e um carvão aceso, ele vai acendendo os outros e vai mantendo todos aquecidos. Certo? Agora, se um só está sozinho, né? É difícil ele manter aceso. A igreja local também é importante o seguinte, para a gente não ficar buscando crescimento em diversos ministros de internet. Certo? Eu não sou contra você escutar alguém falar na internet, né?
Mas eu vou dizer para você, quando você está conectado a uma igreja, você tem uma linha, certo? Você tem uma doutrina que a sua igreja segue, que você vai aprendendo, certo? Agora, quando você fica ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo o outro, ouvindo o outro, sua cabeça fica cheia de confusão. E muitas vezes o que vai gerando uma comparação. Vai falando, não, o meu pastor é mais fraco do que esse pastor que eu estou vendo aqui na internet. Aí você fica desanimado, né? Mas esse outro pastor é lá de São Paulo, o outro, entendeu? Mas você não está lá no dia a dia para conhecer como que é o dia a dia da igreja dele. Você está vendo só o que ele fala na internet. Eu não estou falando mal dos pastores, estou dizendo que tem muito pastor, bênção demais aí, né? Eu gosto de muitos. Eibe Uber eu gosto demais, Luciano Subirá também é uma bênção, Luiz Hermínio, você tem vários e vários que são bênção, né? Não estou dizendo que não é para você ouvir, né? Mas eu quero assim, a sua prioridade precisa ser a sua igreja local. Você precisa estar conectado na sua igreja local. Você precisa entender qual é o pensamento da sua igreja local, do seu pastor. Amém? Porque ouvir uma palavra ali na internet, você está vendo só aquela palavra, mas você não acompanha a vida, né? Por exemplo, os irmãos aqui, né? Eu creio que a maioria, né? E todos estão convidados, né? Não amanhã, que amanhã não vou fazer não. Mas ir lá em casa, entendeu? A gente tomar um lanchinho, né? Os irmãos vão lá, a gente come um churrasquinho, né? Não é um culto, é relacionamento. Estão conectados com pessoas, né? A gente vai na casa do outro, tem um aniversário, certo? É a sua família, você convida a sua família, vai lá, né? Ajuda a fazer sua igreja crescer, tanto espiritualmente quanto em número. Amém? Por último, para a gente finalizar, comunhão com os irmãos e com a família. Tenha tempo com as pessoas. Se interesse por elas. Tenha relacionamento verdadeiro. Não precisa ser um culto, é o que eu falei agora, né? Apenas uma janta, um café. Entendeu? Às vezes você vê um irmão assim, né, na igreja, você não tem muito relacionamento com ele assim, né? Você, como é que vai? Tudo bem? Aproxima um pouco, entendeu? E convida ele, vamos lá em casa, vamos. Às vezes é um casal e tem um outro casal, você convida esse outro casal, fala, vamos lá em casa para a gente fazer pra gente jantar junto, né? Amém? É o dono das atenções, né? Certo? Então, assim, por exemplo, de vez em quando, lá em casa a gente tem esse costume, né? De vez em quando a gente convida aí alguém, né? Ou algum casal, uma família, né? Para ir lá em casa. Não é para fazer culto, não é para a gente pregar, não, é só para a gente sentar lá e bater papo junto e conversar junto e comer, entendeu? Porque o crente gosta de comer, né? Com certeza. Entendeu? Né? Ou um café, entendeu? Uma conversa entre amigos, faça amizades. Tenha tempo também com sua família, com seus filhos, com os seus pais, com seus irmãos. Amém? Tenha tempo com a família, né? Lá em casa, ultimamente, a gente tem feito muito isso, né? Não foi nem ideia minha, né? Mas estou achando muito bom, né? Vamos fazer lá, por exemplo, pega uma chapa ali, vamos fazer aqui um sanduíche. Bota uma chapa lá, bota lá o hambúrguer, né? Aí vem os meninos, entendeu? Eliane, a gente senta lá fora e fica lá batendo papo, tempo com a família. Tempo com a família, né? Atos 2,42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, comunhão, eles perseveravam na comunhão. E o 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, comunhão é participar, é fazer parte, é estar integrado. Amém? Então, as responsabilidades de um cristão saudável, basicamente 5. Trabalhar, crescimento espiritual, servir, conecte-se com sua igreja local e comunhão com os irmãos e com a família. Amém? Eu acredito que se você
praticar essas 5 responsabilidades aqui, né, você vai viver uma vida cristã saudável. Não só, porque eu sou muito espiritual, né? Mas não serve ninguém, entendeu? E aí? Se é muito espiritual, a árvore cresceu, mas uma árvore só tem folha, não produz fruto, né? Mas eu declaro que você é uma árvore que tem raízes profundas e abundância de frutos. Amém? Vamos ficar em pé.